Branham, em mais uma de suas interpretações particulares da Bíblia, ensinou que, no início, Deus criou Adão como um ser andrógino de dupla natureza, que tinha dentro de si tanto o espírito masculino quanto o feminino. Posteriormente, Deus teria retirado do corpo de Adão a parte feminina para formar a mulher, Eva, deixando em Adão apenas a parte masculina. Na mensagem As Bodas do Cordeiro, no parágrafo 106, William Branham expressa essa ideia de forma bem direta dizendo: era uma pessoa dupla? Adão era tanto Adão quanto Eva, espiritualmente falando. Outras passagens similares aparecem em Por que não somos uma denominação? A semente não herdará com a palha, e Casamento e Divórcio, onde vemos ele dizendo que ele tirou o espírito feminino de Adão. Ele era os dois, quando ele ainda era tanto macho quanto fêmea em si mesmo. Mas de onde Branham tirou essa ideia insana? Teria um respaldo bíblico para isso? A passagem a qual Branham se refere seria Gênesis 1:27, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A palavra hebraica usada em Gênesis 1:27 é Adam, que significa humanidade, ou ser humano, de modo geral, não apenas o indivíduo Adão. Ou seja, quando o texto afirma Deus criou o homem, macho e fêmea os criou, está falando da humanidade em sua totalidade, composta por homem e mulher, e não de um único ser que reunia os dois gêneros. O texto diz claramente: macho e fêmea os criou. O plural, os, indica que desde o princípio Deus fez distinção entre homem e mulher, mostrando que a humanidade foi criada com duas expressões complementares, não fundidas em um só corpo ou espírito. O próximo versículo explicita ainda mais o real significado do texto. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 1:28. O mandamento de frutificar e multiplicar-se já pressupõe a existência de dois seres distintos, homem e mulher, unidos para gerar descendência. Não faria sentido que Deus desse essa ordem a um ser solitário, mesmo que supostamente hermafrodita. Gênesis 2 não é uma criação separada, mas uma explicação detalhada de como Deus formou o homem e a mulher. Primeiro, Deus cria Adão do pó da terra. Depois, percebendo que não era bom que o homem estivesse só, ele forma a mulher a partir da costela de Adão. Isso mostra que a mulher não estava dentro do homem como espírito feminino, mas foi formada a partir de sua estrutura física, sendo ambos igualmente portadores da imagem de Deus. Outro erro de Branham é associar a imagem de Deus a características masculinas ou femininas, como se Deus fosse composto dessas naturezas. Porém, imagem de Deus em Gênesis se refere à capacidade do ser humano de refletir os atributos divinos, racionalidade, moralidade, espiritualidade, capacidade de se relacionar com Deus e governar a criação. Se Adão fosse originalmente um ser de dupla natureza, masculino e feminino, isso poderia ser usado para sustentar movimentos ligados à ideologia de gênero, sustentando a ideia de que o ser humano não nasce homem ou mulher, mas carrega em si ambas as naturezas. Além de distorcer o relato de Gênesis, a visão de Branham também entra em conflito com a interpretação do próprio Senhor Jesus sobre a criação do homem e da mulher. Quando questionado sobre o casamento, Jesus deixa claro: desde o princípio, Deus fez macho e fêmea distintos. Ele não disse que primeiro criou um ser duplo para depois dividi-lo. Pelo contrário, ele mostrou que homem e mulher foram criados em complementaridade e unidos pelo matrimônio. Jesus citou diretamente Gênesis 1:27
e Gênesis 2, 24, unindo os dois relatos. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus 19, 4, 5. Mas então como Branham chegou a essa conclusão? Seria fruto de sua imaginação e baixo conhecimento teológico? Ou seria fruto de influências externas? A ideia de um Adão andrógeno não é novidade do século XX. Esse conceito aparece em escritos como o Zohar e Midrash, misticismos judaicos. Nesses textos, Adão é descrito como um ser que continha em si o masculino e o feminino, os quais mais tarde foram separados. Essa visão não vem da revelação bíblica, mas de especulações esotéricas, com forte influência do platonismo e misticismo gnóstico. Branham parece mais próximo destas visões do que da interpretação cristã das Escrituras. O ensino de Branham sobre um Adão andrógeno não se sustenta biblicamente, pois distorce o sentido de Gênesis 1, 27 e 28, ignora o detalhamento de Gênesis 2 e contradiz o testemunho do próprio Jesus. Deus criou homem e mulher distintos e complementares, igualmente portadores da sua imagem, e qualquer interpretação que misture essas identidades corrompe a ordem perfeita do Criador.